Vamos orar então, vamos pedir a graça de Deus e assim nós podemos começar aqui o nosso tempo. Senhor, nós bendizemos o Teu santo nome, te damos graças, ó Pai, por Tua misericórdia sobre nós e pedimos nesta hora, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa conduzir o nosso tempo de estudo da Tua Palavra, que sejamos edificados pelo Senhor, que sejamos, ó Deus, despertados pelo Teu Santo Espírito e que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã, Senhor. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então vamos lá. Nós estamos estudando, esse livro do Mark Dever. Então, Mark Dever, para quem não conhece, é um pastor batista, nos Estados Unidos, e ele tem escrito, vários textos e alguns livros também a respeito desse tema, a respeito da igreja e de como a igreja então pode ser relevante onde ela existe, A intenção aqui não é a gente simplesmente trazer 9 marcas e como que numa caixinha, a gente falar assim, não, olha, quem se encaixar aqui bem, quem não se encaixar está fora. Às vezes essas marcas estão mais evidentes, às vezes essas marcas estão menos evidentes. Não quer dizer que a igreja saudável se limita só a essas 9 marcas, tá? Então a gente tem aqui a intenção, na verdade, de simplesmente trazer algumas reflexões importantes sobre a natureza e a missão da igreja. Então os temas que a gente tem trabalhado são esses, tá? Hoje nós vamos dar uma olhadinha aí na marca de número 8, que é a liderança bíblica na igreja. Então, semana que vem, como eu falei, eu quero falar um pouquinho então sobre essa questão do interesse pelo discipulado e crescimento, tá? Então, hoje nós vamos falar exatamente sobre essa marca aí. Então, a liderança bíblica na igreja. Então, nesse estudo, eu pretendo então responder a essas perguntas aí. Qual é o papel da igreja na escolha da liderança? Quais são as qualificações bíblicas para a liderança na igreja, a natureza carismática da liderança da igreja e a semelhança da liderança da igreja com o Senhor Jesus Cristo, tá? Então, vamos dar uma olhadinha no papel da igreja na escolha da liderança. Aqui eu fiz uma modificaçãozinha, irmãos, no estudo lá do Mark Dever, porque o Mark Dever, como eu falei, ele é um pastor batista, Então, o sistema batista é um pouquinho diferente do presbiteriano. Então, se você dá uma olhadinha lá no livro dele, ele vai enfatizar mais o sistema congregacional. Aqui a gente precisa ser fiel, àquilo que nós temos. Então, nós precisamos entender melhor no que diz respeito ao nosso sistema presbiteriano. Então, dentro disso, enquanto os batistas, eles têm uma liderança que é uma liderança congregacional, a nossa liderança é uma liderança representativa. Isso não quer dizer que a Assembleia não tem uma participação nisso daí. Então, é dentro disso que eu quero olhar com os irmãos a respeito, então, do sistema presbiteriano. Então, primeiramente, olha o que a nossa Constituição diz aí, Então, compete à Assembleia eleger pastores e oficiais da igreja, tá? É o que diz lá, eu acabei nem anotando aqui, mas, salvo engano, é o artigo de número 9. Então, o que eu estou querendo mostrar primeiramente aqui com os irmãos? Primeiramente, o que eu quero mostrar é que, embora o nosso sistema seja um sistema representativo, a Assembleia tem um papel importante no que diz respeito à escolha da sua liderança, tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante, as implicações disso para nós, mas aqui há um ponto essencial que precisa ser mencionado, de que cabe então à Assembleia a escolha dos seus líderes, Então, muitas vezes, eu vejo pessoas falando assim, porque a liderança da igreja é uma liderança imatura, porque a liderança da igreja é assim, porque a liderança da igreja é assado, porque os presbíteros são assim, os diáconos são assados. Culpa disso, em parte, é da própria Assembleia que escolheu esses líderes, tá? Então, não pensa que a Assembleia, porque o sistema é representativo, ela está isenta de responsabilidade no que diz, então,
a escolha da sua liderança. Tá? Aqui a gente precisa olhar alguns textos, né? Eu queria olhar com os irmãos, primeiramente Atos, capítulo 6, o verso de número 3, para que os irmãos então entendam essa participação então da Assembleia no que diz respeito, então, à escolha dessa liderança. Lá em Atos, capítulo 6, você já conhece bem lá a história, né? Ali houve uma celeuma, né? Houve uma questão ali com as viúvas helenistas, e os apóstolos, então, resolveram criar um grupo, que depois ficou conhecido, então, como os diáconos, para que eles pudessem, então, servir às mesas, né? Servir aquelas pessoas. Então, veja ali no capítulo 6, verso 3, você vai encontrar exatamente isso, né? Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos nesse serviço. Então percebam que os apóstolos, eles mencionaram exatamente isso. Olha, veja entre vocês essas pessoas que possam exatamente exercer esses cargos, né, de servir às mesas. Se você caminhar um pouquinho mais adiante, lá em Atos capítulo 14, você vai encontrar exatamente esse mesmo sistema, né, que hoje nós temos aqui na igreja presbiteriana, que é a eleição de presbíteros. Lá se encontra assim: promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Tá? Tito, capítulo 1, verso 5, você vai encontrar também isso, né, que Paulo instrui Tito para que ele constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Tá? Então, algumas lições aqui preliminares, importantes naquilo que nós lemos aqui. Então, veja que a eleição dos oficiais ou dos líderes da igreja é uma responsabilidade da igreja. Então, de repente, você vai dizer assim: pastor, mas olha só, quando a gente vai votar, o conselho coloca os candidatos para nós, a gente fica sem poder escolher os candidatos. Veja bem, mesmo que o conselho ainda traga aqueles candidatos e de repente você olha e fala assim: esses candidatos que o conselho trouxe, eu vejo que não tem essas aptidões. A Assembleia ainda pode, né, dentro disso, dizer: nós não queremos nem esses candidatos que o conselho escolheu. E eu já vi isso acontecer, viu, irmãos? Um candidato para uma vaga, e ele não foi eleito pela Assembleia, porque a Assembleia entendeu que, embora o Conselho tivesse aprovado o nome daquele indivíduo para que ele pudesse, então, ser um oficial, a Assembleia entendeu de que ele não tinha o perfil necessário para assumir o oficialato naquele momento. E ele não foi eleito. Então, a maioria da Assembleia decidiu por não elegê-lo, né? Então, o voto foi não. Então, a Assembleia encerrou sem que aquele irmão fosse eleito, embora tivesse uma vaga e tivesse apenas um candidato. Tá? Então, a Assembleia ela tem uma responsabilidade no que diz respeito a isso. Uma outra coisa que deve nos chamar a atenção aqui é exatamente aquilo que é mencionado aqui em Atos capítulo 14, quando ali nós vemos exatamente isso, de que na escolha daqueles líderes, a igreja então estava em jejum e oração, né? Para que Deus pudesse então direcioná-los na escolha daqueles oficiais, tá? E uma terceira coisa que a gente pode observar aqui também, de que as escolhas que foram feitas nos textos que nós mencionamos aqui, e a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, é de que esses candidatos, eles precisavam se enquadrar dentro da perspectiva bíblica. Tá? Eu vou falar um pouquinho disso mais adiante. Não era uma questão de escolha por preferência pessoal. Não tinha a ver com um tempo decorrido de igreja. Não tinha a ver com a família do candidato, né, do presbítero, do diácono. Mas tinha a ver com os próprios requisitos que a palavra de Deus coloca aqui para nós. Tá? A gente vai ver isso mais adiante. E, além disso, então, a gente percebe que dentro disso, né, Deus queria exatamente essa liderança plural, né?
E é isso que é interessante dentro do nosso sistema, né? É sempre uma decisão conciliar. Não é uma decisão de um, não é uma decisão de duas pessoas, mas é sempre uma decisão do concílio. Seja o conselho, seja o presbitério, sínodo ou supremo concílio, no nosso caso, sempre uma decisão de todos, né? Então, é uma coisa que todos, então, podem discutir, podem avaliar, podem, então, entrar com as devidas considerações, até que o concílio, então, chegue àquela decisão, e aquela decisão, então, é tomada. Foi assim no concílio de Jerusalém, lá em Atos capítulo 15. Quando o concílio de Jerusalém se reuniu, eles tomaram a decisão, então, de como os novos crentes deveriam se comportar, se deveriam ou não guardar a lei de Moisés. Quando o concílio de Jerusalém tomou aquela decisão, então os apóstolos saíram comunicando às demais igrejas a respeito, então, da decisão daquele concílio. Ok? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá? Então, quais são as qualificações bíblicas para a liderança da igreja, tá? Então eu vou pedir aqui o pastor Sandro para ler Atos capítulo 6, o verso de número 6, nós já lemos aqui, mas nós vamos ler de novo. Vou pedir ali o presbítero Eduardo para ler 1 Timóteo 3, os versos de 1 a 13, e vou pedir a Claudinha para ler Tito capítulo 1, os versos 5 a 9, que são os textos mais conhecidos que nós usamos aí para trazer essas qualificações para essa liderança da igreja. Primeiro é Atos 6, 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Deixa eu só ver se eu marquei errado. Desculpa, Sandro, 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Isso, então veja aí, né? Homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Então, notem aqui, irmãos, parece que era uma coisa simples, né? Servir as mesas, atender as viúvas helenistas que estavam sendo esquecidas, né? Exatamente por causa do crescimento da demanda do trabalho apostólico, mas nem por causa disso, né, a coisa foi tratada de qualquer maneira, né? Não foi do tipo assim, coloca qualquer um aí, qualquer um serve. Bota aí quem é que está se voluntariando, coloca quem quer, vê quem é que não está fazendo nada aí e coloca. Não, eram pessoas que de fato deviam ser cheias do Espírito Santo, deviam ter sabedoria exatamente para exercer esse trabalho de serviço às mesas. 1 Timóteo capítulo 3, os versos de 1 a 13, também é um texto que fala bem aí sobre as qualificações bíblicas para a liderança da igreja. 3, de 1 a 13. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se soberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo.
O diácono seja marido de uma só mulher e governe os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Isso, tá? Então você vai encontrar também aí essas qualificações que a Escritura traz para nós. Tito 1, os versos 5 a 9. Deixei em Creta para que pusestes em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Isso, você viu que apareceu a palavra bispo aí 2 vezes, mas não é só o Eduardo Bispo não, viu, gente? O bispo aí é o presbítero, né? É o episcopo, é aquele, então, que exerce a liderança. Então, nota, irmãos, que a palavra de Deus, ela traz uma relação objetiva a respeito, então, de como a Assembleia deve se comportar diante da escolha da sua liderança, né? Então, não se trata de uma escolha meramente apaixonada, como às vezes a gente costuma imaginar, né? Não se trata apenas de uma escolha em que a gente pensa o seguinte: eu acho que essa pessoa está tanto tempo aqui na igreja, né? Então eu vou escolhê-la como líder da igreja porque já tem tanto tempo que ela está aqui. Não, a palavra de Deus nos traz algo objetivo, algo que é observável. É lógico, irmãos, que nenhum homem, por mais puro, por mais santo e piedoso que ele seja, ele não vai se enquadrar totalmente em todos esses aspectos, né? Porque nós somos falhos, certamente. Mas aqui nós temos, de fato, características que são objetivas, são observáveis, né? Naqueles, então, que nós colocaremos como os líderes da igreja. Então, a gente precisa sempre considerar essas questões, né? Uma igreja que quer se tornar uma igreja saudável não deve escolher a sua liderança por causa de méritos que não sejam exatamente aqueles que estão expostos na palavra de Deus, né? E é exatamente isso que eu quero dizer, né? Então, simpatia, interesse pessoal, faixa etária, influência, família, politicagem, porque às vezes também tem, né? Infelizmente, ou qualquer critério semelhante a esses, não devem ser motivos para votar em certo candidato ao oficialato. A igreja somente deve votar naqueles homens que se enquadram nos critérios espirituais estabelecidos pela palavra de Deus, tá? Embora, volto a dizer, muitos de nós tenhamos falhas nesses critérios que são apresentados aqui, mas a palavra de Deus deixa claro para nós quais são esses critérios, qual é a direção, então, que a igreja deve seguir no que diz respeito, então, à escolha da sua liderança. Então, dentro disso, né, comentando o texto ali de Tito, Calvino vai dizer o seguinte: olha, o pastor necessita de 2 vozes, uma para juntar as ovelhas e outra para espantar os lobos e ladrões. Daqui é possível aprender qual é o conhecimento real que o bispo deve adquirir e que uso deve fazer de tal conhecimento. O bispo, né, ou presbítero, é realmente sábio quando retém a fé genuína e faz um correto uso de seu conhecimento quando o aplica à edificação do povo. Tá? Então, em outras palavras, o que Calvino está dizendo aqui para nós é: quando uma igreja, então, escolhe presbíteros ou diáconos que não estão coerentes com aquilo que a palavra de Deus diz,
certamente a igreja vai sofrer, né? Certamente a igreja vai passar por momentos difíceis. Por quê? Porque requer-se, então, da liderança que ela tenha, então, esse conhecimento, conforme Calvino diz aqui, para ensinar a igreja e para espantar os lobos, né? Ele precisa ter um apego à sã doutrina, ele precisa ter conhecimento da palavra de Deus, para que ele possa não somente ensinar às pessoas a verdade de Deus, mas possa espantar também as heresias, os falsos ensinos, aquilo que porventura queira trazer dentro da igreja, aqueles movimentos que muitas vezes acontecem, aquelas pressões que muitas vezes a igreja recebe para fazer modificações na sua doutrina, na sua liturgia, na sua prática pastoral e por aí vai, né? Então, se nós não temos uma liderança madura e edificada conforme a palavra de Deus traz aqui para nós, certamente o povo de Deus vai sofrer com isso, tá? É isso, então, que Calvino está trazendo para nós. Além disso, então, Mark Dever vai dizer assim, olha, isso não significa que eu não tenha qualquer função distintiva como pastor, mas sou fundamentalmente um presbítero, uma das pessoas que Deus dotou para liderar a igreja junto com os outros. Como achamos esses líderes em nossa igreja? Oramos por sabedoria, observamos quem satisfez essas qualificações, não procuramos pessoas que são influentes na comunidade local. Então, Mark Dever está dizendo, procure a liderança de acordo com as qualificações que a palavra de Deus traz para nós. Tá? Dentro disso, irmãos, eu queria só trazer um exemplo aqui para os irmãos, daquilo então que a nossa Constituição fala sobre a função dos presbíteros, só para que os irmãos tenham um conhecimento a respeito disso e observem a importância, então, no que diz respeito à escolha da nossa liderança. Eu estou falando aqui dos presbíteros, né? Eu vou falar também da igreja local, né? De como nós devemos nos comportar também dentro dessa questão da liderança de modo geral. Mas você arriscaria aí me dizer qual é a primeira competência de um presbítero? Porque qual a primeira coisa que a Constituição fala sobre a função ou a competência de um presbítero? O que é que você imagina? Deveria, mas não é. Mas não é essa ainda não. Alguém sabe me arriscar aí? Não precisa ser literalmente não, gente. É uma coisa fiel à palavra? Não. Não. Não, também não. Competência, gente. O que o presbítero tem que fazer? Isso é qualificação. O que ele tem que fazer? A primeira coisa que um presbítero deve fazer é levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Então, veja bem, o presbítero só leva a causa para o conselho quando ele não consegue resolver o problema sozinho. Então, ele está dizendo ali que o presbítero tem a função de pastorear as pessoas, procurar. Então, surgiu um problema, o presbítero tomou conhecimento desse problema. Tem um casal lá que está em crise no casamento. Ele não precisa comunicar ao pastor. Ele vai lá, procura o casal, conversa com eles, senta, ora com esse casal, aconselha, propõe acompanhamento pastoral, propõe encontros semanais, ou às vezes é um jovem que está passando por algum momento difícil, um adolescente, ou uma senhora, um senhor da igreja que esteja passando por algum momento difícil. Se o presbítero tiver conhecimento disso, ele vai lá, ele pastoreia, ele vai atrás, ele marca, ele faz de tudo. Se ele não conseguir resolver o problema, aí ele traz para o conselho. Então o presbítero não diz, pastor, olha, o casal fulano de tal está passando por crise, vai lá. Não, ele tem que ir lá primeiro. Se ele não conseguir resolver o problema, aí sim ele deve acionar o conselho para que o conselho tome conhecimento daquela situação. Alguém quer arriscar uma segunda competência do presbítero? Sim. Sim. Sim, com certeza. Mas a minha ênfase aqui, Claudinha, é de que às vezes o presbítero ele toma conhecimento, ele leva para o pastor e diz, pastor, ó, resolve lá.
Aqui a Constituição está dizendo, primeiro o presbítero tem que ir lá, ele tenta resolver, ele tenta admoestar, ele tenta aconselhar, ele vai atrás da ovelha, ele se propõe então a fazer o atendimento, se propõe a fazer o aconselhamento. Se ele não conseguir fazer isso, se ele não conseguir resolver isso sozinho, aí ele pode acionar o conselho e dizer, olha, irmãos, eu já fui, já aconselhei, eu já procurei fulano de tal e eu não tive êxito, então eu estou agora trazendo o conselho para que o conselho então me ajude nessas questões. Qual é a segunda? Os irmãos querem arriscar? Valendo um bombom, alguém quer arriscar? A segunda, irmãos, é auxiliar o pastor no trabalho de visitas, tá? Então, o presbítero pode fazer visitas sozinho, né? Dizer, pastor, eu visitei fulano, eu visitei ciclano. Ou ele pode dizer, pastor, quando o senhor for fazer visita, eu também quero estar junto, né? Eu quero auxiliar o senhor aí nas visitas que o senhor fizer, tá? Olha o que diz a terceira, instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude. Então, os novos convertidos, eles são instruídos pelo corpo de presbíteros, né? Cabe a ele, então, fazer essa função, tá? Veja aí que também ele deve orar com os crentes e por eles, tá? Então, o presbítero também tem essa função. Ele também deve informar o pastor dos casos de doença e aflições, tá? Então, veja aí, irmãos, a gente vai encontrar outras funções, né, outras competências do presbítero, mas nós temos aí 5 funções que são de natureza pastoral. Então, daí você imagina que um presbítero ele deve ter um caráter pastoral. Ele não só administra a igreja, ele não só distribui ceia, ele não só reúne com o conselho, ele não só lê papel, documento, toma resoluções, registra ata, lê relatório, nada disso, né? O presbítero, 5 funções iniciais dele são de cunho estritamente pastoral. Estritamente pastoral. Isso ali não é função do pastor, tá? É função do presbítero, tá? Então, tem função estritamente pastoral. Aí sim, ele distribui os elementos da ceia, né? Ele toma parte na ordenação de ministros e oficiais e ele representa o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio. Então, veja aqui das 8 funções, ou das 8 competências que a gente encontra ali para o presbiterato, as 5 primeiras, então, são de cunho estritamente pastoral, tá? Por isso, então, a igreja deve observar essa liderança e ver se esses irmãos, né, eles têm essa aptidão pastoral. Não é à toa, irmãos, que Paulo vai dizer que o presbítero, ele deve ser apegado à palavra, ele deve conhecer a sã doutrina. Não é à toa que Paulo vai dizer exatamente isso, né, de que o presbítero, ele deve pastorear bem a sua família. Não é que a família é perfeita, mas se ele pastoreia bem a família, certamente ele vai pastorear a igreja de Deus, né? Então, isso tudo nós precisamos observar, ok? Vamos dar uma andadinha aqui, vamos dar uma olhadinha, então, na natureza carismática da liderança da igreja. Então, eu preciso explicar esse termo aí, né, carismático. Eu não estou querendo aqui dizer, né, que essa liderança carismática, no sentido de que seja uma igreja renovada, né? Não é aquela, puxa, então quer dizer que o pastor acredita no carisma, né? Nos dons espirituais, sobrenaturais e por aí vai. Eu vou explicar bem isso daqui. Mas o que Mark deve estar querendo dizer é o seguinte, olha, a igreja, ela precisa ter uma liderança que é, de fato, caracterizada por esses dons. E esses dons que são dados à igreja, eles não são restritos somente ao pastor e aos oficiais da igreja. Nós precisamos compreender também que esses dons, eles são dados de maneira a que a igreja possa ajudar na edificação uns para com os outros. Então, dentro disso, irmãos, o Novo Testamento, ele diz que a liderança da igreja, ela não é uma liderança de pessoas superiores ou especiais, no caso que a gente às vezes costuma imaginar. Ou seja,
A liderança no Novo Testamento, ela não está limitada simplesmente ao pastor, aos presbíteros, aos diáconos, né? E a gente pensa assim, não, esses homens são os homens especiais, eles são separados por Deus, até a oração do pastor, ela é mais poderosa do que a minha. Essa não é o conceito do Novo Testamento. Embora a gente vai perceber que o Novo Testamento tem essa característica da liderança, do pastor, dos oficiais, isso não quer dizer que os outros membros do corpo de Cristo ficam simplesmente ali passivos, como se nada tivesse acontecendo com eles. A gente vai perceber, na verdade, que a Bíblia, ela fala dessa liderança, vamos dizer assim, plural, né, múltipla, onde cada um de nós recebe um dom de Cristo, e esse dom de Cristo, então, serve para a edificação dos outros. Então, nesse ponto, irmãos, é importante a gente mencionar, o pastor, ele não tem todos os dons. O presbítero, ele não recebe todos os dons. Os diáconos, no nosso caso aqui, eles não recebem todos os dons. E há dons que são dados, então, aos membros do corpo, exatamente para que eles possam atuar dentro dessa perspectiva, tá? Então, nós vamos encontrar no Novo Testamento, pelo menos 3 listas de dons espirituais. Eu queria que você, primeiramente, abrisse lá Romanos capítulo 12, eu vou pedir aqui a Maria Eduarda para ler para mim, por favor, Duda, Romanos 12, os versos de 6 a 8. Vou pedir ali a Robelma, por favor, Robelma, 1 Coríntios capítulo 12, os versos de 4 a 11, e vou pedir ali o Aécio para ler Efésios capítulo 4, os versos 11 a 14. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja para a proporção da fé. Se mistério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Ok, eu não quero entrar aqui no detalhe de cada um desses dons, o nosso ponto aqui não é esse, mas veja, por exemplo, que exortação é um dom. Você já sentou com aquela pessoa que quando ela começa a falar, ela te exorta e você sai aliviado e é grato a Deus porque aquela pessoa pôde chamar a sua atenção? Exortação é um dom. Isso precisa ser um dom só do pastor? Não. Às vezes você senta com alguém, ela te chama a atenção ali, né? Te dá uma bronca ali bem bíblica e você fala assim, puxa, que maravilha, né? Quando você precisar de novo de alguém que vai te exortar, você vai chamar aquela pessoa de novo. Você não precisa ir lá no pastor. Aquela pessoa tem um dom de exortação. Aqui Paulo fala também do dom de misericórdia. Então, misericórdia é um dom. Isso precisa estar restrito só ao pastor? Não. Tem muita gente aí que tem um dom realmente de misericórdia. Ele fala aqui também do dom de contribuição, né? Então, tem gente que tem esse dom, né? É o famoso mão aberta. Alguém que está com dinheiro na mão, ele dá, e se alguém precisa, ele não tem dificuldade com isso, né? É alguém que está sempre disposto a ajudar outras pessoas, né? Sempre pessoas assim. Ele fala do dom que preside. O dom de presidir, né, de dirigir, é um dom somente restrito ao pastor? Não é. Você tem boas pessoas aí nos ministérios, nas sociedades internas, que fazem um bom trabalho, que são bons presidentes de ministérios, são bons presidentes de sociedade interna, e isso não está restrito exclusivamente ao ministério pastoral. Então, veja que você pode encontrar esses dons no que diz respeito à igreja de modo geral, tá? 1 Coríntios 12, os versos 4 a 11. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento.
a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e um mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Isso, tá? A gente vai ver isso também lá em Efésios capítulo 4, os versos 11 a 14. Só a tua voz aqui. A ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Isso, tá? Então, dentro disso, o que seria então essa liderança carismática, né? A gente pode resumir nessas três afirmações. Primeiro, é aquela que reconhece que todos os crentes receberam dons, né? Ou seja, carismas. Daí então a liderança, daí então a ideia então de liderança carismática, ou seja, todos os crentes eles receberam dons de Deus para desempenharem um serviço, ou seja, uma diaconia na igreja. É isso que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. Então percebam, irmãos, se você é um crente em Jesus, você recebeu um dom de Jesus. Então, se você não faz nada na igreja, você fala assim, pastor, não tem nada para eu fazer nessa igreja, então a gente precisa voltar lá atrás e perguntar se você realmente é um convertido. Porque Jesus não colocou você no corpo simplesmente para você sugar esse corpo. Quem suga corpo é o quê? Parasita. Então, se você não faz nada na igreja, você diz, não tem nada para eu fazer nessa igreja, não tem nenhum dom que eu possa exercer nessa igreja, então você não faz parte do corpo, você é um parasita, você só está sugando aquilo que o corpo produz. Infelizmente, essa é a figura, né? Ou felizmente, né? Essa é a figura que Paulo traz para nós aqui. Então, se você é crente, você tem um dom, você tem um carisma, algo que Deus chamou você para fazer. Esse algo, às vezes, não é ser pastor, ou estar no louvor, ou, de repente, você ser presidente da SAF. Talvez esse dom, esse carisma que Deus lhe deu, talvez seja aconselhar pessoas. Você vai fazendo isso, ninguém fica sabendo, ninguém sabe. Talvez o seu dom seja o dom de liberalidade, talvez o seu dom seja o dom de misericórdia. Não é um dom em que você está aqui à frente, né? Dirigindo louvor, ou pregando, ou ensinando pessoas, né? Talvez o seu dom seja um dom, vamos dizer assim, mais oculto, né? Mais secreto, mas Deus certamente lhe deu algo para você fazer nesta igreja. Então veja, se nós recebemos esse dom, nós recebemos esse dom de quem? Quem foi que deu esse dom? Foi o pastor que mandou você fazer isso? Quem lhe deu esse dom? No caso aqui, Paulo vai dizer que Jesus deu esse dom especificamente. Ele subiu aos céus e quando ele subiu aos céus, ele deu dons aos homens. Então perceba a segunda lição que nós temos aqui. Se você recebeu esse dom, você recebeu esse dom de Jesus Cristo. Se você acha ele bom ou ruim, aí não é problema meu e nem é problema seu. É algo que você precisa resolver com Deus. Deus lhe colocou nessa posição para você servir. Se você diz, eu não quero servir, eu não quero fazer, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, você não está simplesmente se opondo ao pastor, ao conselho, a quem quer que seja. Você está se opondo a quem?
a Jesus. Você está dizendo que o cabeça da igreja, o dono da igreja, o Senhor da igreja, aquele que sabe todas as coisas que acontecem no universo, ele colocou você dentro do corpo num lugar onde você não queria. É a mesma coisa de você reclamar do seu dedo mindinho, que é maior que o dedão. Você está dizendo, meu, não presta, é feio. Então Jesus colocou você na igreja e você está reclamando que Jesus botou você num lugar, no corpo, e que esse lugar não serve para você. Então o seu problema é com Jesus, não é com a liderança da igreja, não é com a falta de capacitação. O problema muitas vezes é que nós não queremos servir naquilo que Jesus colocou a gente para servir. Então você está em desobediência ao próprio Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está trazendo para nós. Jesus, o cabeça da igreja, ele montou o corpo dele chamado igreja e ele colocou cada uma dessas pessoas, cada um desses indivíduos no corpo para que servisse para a edificação do corpo. Foi Jesus que fez isso. Ele colocou dessa forma, tá? Então, a igreja, ou a liderança carismática, é exatamente essa. É aquela que reconhece que todos os dons procedem de uma única fonte, Jesus. Então, se você é um crente, você de fato acredita nisso, Deus realmente colocou você em algo para você fazer. Em terceiro lugar, a liderança carismática é aquela que reconhece que todos os dons servem para um propósito único, a edificação da igreja de Cristo. É isso que Paulo vai dizer lá no texto de Efésios. Ele vai dizer que todos os dons servem exatamente para a edificação do corpo, para que nós cheguemos à maturidade, nós cheguemos à plenitude do conhecimento de Cristo, para que nós não sejamos mais enganados como meninos, levados por todo o vento de doutrina para lá e para cá, sendo alvos daqueles que querem nos enganar a respeito, então, da fé cristã. Então, vejam, irmãos, nós precisamos trabalhar nessa perspectiva. A igreja que é uma igreja saudável, não é aquela igreja que pensa assim, não, tudo tem que ser feito pelo pastor, tudo tem que ser feito pelo conselho, tem que, então, sobrecarregar a liderança da igreja enquanto eu fico aqui tranquilão, numa boa, só vendo o que vai acontecer. Não, a igreja carismática é aquela que, a liderança carismática, melhor dizendo, é aquela que entende que ela tem um dom recebido por Deus e ela trabalha exatamente para a edificação do corpo, a edificação da igreja. Então, nós precisamos trabalhar nessa medida, a fim de que a igreja do Senhor Jesus Cristo, então, possa ser cada vez mais edificada. Tá? Então, dentro disso, o Mark Dever vai dizer, a natureza carismática da igreja significa, então, que o Espírito Santo de Deus age em nós de tal maneira que amaremos e nos interessaremos uns pelos outros. Levantar-se e dirigir os louvores é um dom da graça, um carisma, é isso que ele está dizendo, Para alguns, ir e ler as Escrituras para os enfermos nos hospitais é um dom da graça para outros. Ele vai dizer ainda, olha, é um dom da graça passar momentos em reuniões da igreja, ensinar grego é um dom da graça, aconselhar pessoas é um dom da graça, exortar pessoas é um dom da graça. Você encorajar pessoas é um dom da graça. Você, de repente, passar e falar assim, puxa, essa semana eu senti falta aqui da Juventina, ela não vem na igreja essa semana, eu vou mandar uma mensagem para a Juventina, eu vou ligar para ela, eu vou saber o que está acontecendo com a Juventina. Isso é um dom da graça de Deus. A gente não precisa simplesmente esperar que o pastor, ou que a liderança, ou que os presbíteros façam isso. Nós estamos trabalhando com o fim da edificação do corpo. Se a edificação do corpo significa eu ligar para a Juventina para saber o que aconteceu com ela, eu estou entendendo realmente qual é o meu papel dentro da igreja. Agora, se eu entendo, a Juventina não veio, passou um domingo ela não veio, passou 2 domingos ela não veio, aí passou o 3º domingo a Juventina não veio, eu estou percebendo que a Juventina não está vindo. Aí, ao invés de eu ligar para a Juventina, eu começo a reclamar. Porque o pastor não liga para a Juventina. Porque o presbítero Eduardo não ligou para a Juventina essa semana. Olha como é que essa liderança relapsa. Olha como é que esses irmãos não ligam para a igreja. É por isso que a igreja está desse jeito. Isso não é a liderança do Senhor Jesus Cristo. Então, se você percebeu que a Juventina não veio, liga para a Juventina.
Pergunta por que está acontecendo, por que ela não veio. Às vezes ela precisa simplesmente disso, de uma ligação, de uma mensagem, de um acolhimento. Ela precisa realmente perceber que a falta dela foi percebida, né? A ausência dela foi percebida. Então é nesse sentido então, que a liderança recebeu esse carisma, esse dom do próprio Deus, para que nós possamos trabalhar com o fim da edificação da igreja do Senhor. E Mark Dever então vai finalizar dizendo isso, né? Sempre que a igreja está agindo pelo poder do Espírito Santo em benefício da edificação do corpo, ali os dons do Espírito estão presentes. Qualquer entendimento que tenhamos sobre a liderança bíblica na igreja tem que ser visto neste contexto, tá? Então, só para abrir um parênteses aqui, né? Nós presbiterianos, às vezes a gente é chacoalhado aí nas redes sociais dizendo assim: presbiteriano não acredita nos dons do Espírito. Isso é mentira. A igreja só existe por causa dos dons do Espírito, né? Nós não estamos fazendo nada aqui com a força humana. Lógico, existem alguns dons, né, que a gente pode depois estudar sobre isso, né, alguns dons que já cessaram, já passaram, mas não é que presbiteriano não acredita nos dons, né? Porque a igreja não existe sem os dons. E Jesus deu um dom a cada um de nós, exatamente para que nós possamos edificar a igreja do Senhor, tá? Então, dentro disso, partindo então para a nossa quarto ponto aí, né? O último ponto, a semelhança então da liderança da igreja com Cristo. Então, o Mark Dever, ele propõe exatamente isso, né? Ele propõe então 4 aspectos dos quais a liderança da igreja então deve operar. Ele fala então sobre liderar, ou seja, Cristo ordenou que nós façamos discípulos. Isso requer, então, que nós estejamos dispostos, então, a estar à frente, né, a levar adiante, então, as próprias ordens do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, o Mark Dever vai dizer que a liderança bíblica ela deve estar à frente. Então, eu estou citando aqui Paulo dizendo, né, sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, isso tem a ver com o que o Luiz Carlos falou aqui agora há pouco, né? Então, o líder ele precisa ser o exemplo. A igreja precisa olhar para ele exatamente como esse exemplo de Cristo. Essa pessoa, então, compromissada. Essa pessoa, então, que se dedica à obra de Cristo. Essa pessoa que chega muitas vezes primeiro e é o último a sair. Essa pessoa que, de fato, está servindo ao Senhor, não só no serviço, mas também no seu caráter. Ou seja, a igreja precisa olhar para a sua liderança e dizer, puxa, esse homem, essa mulher realmente se parece com o Senhor Jesus Cristo, né? Então é isso que o Mark deve estar dizendo também. Ele diz que a liderança então deve suprir, ou seja, eu estou citando aqui a 2 Timóteo, capítulo 2, o verso de número 2, e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O que Timóteo está dizendo aqui, o que Paulo está dizendo a Timóteo é: aquilo que eu ensinei para você, Timóteo, agora você passe para outros, para que outros então possam transferir essa mesma informação mais adiante. A gente vai falar um pouquinho disso quando a gente entrar na questão do discipulado, né? Mas a liderança, ela precisa suprir. Ela precisa ensinar a palavra de Deus à igreja para que a igreja possa multiplicar isso, né? Agora, se a gente tem uma liderança que não conhece bem as Escrituras, a gente tem dificuldade com isso, como é que a gente vai multiplicar? Como é que a gente vai transferir esse conhecimento para outras pessoas, né? Como é que a gente vai, então, fazer discípulos e ensinar a essas pessoas, então, a respeito das coisas que Jesus ensinou? E, por fim, o Mark Dever fala sobre essa questão de servir, tá? Então, Paulo vai dizer: aos presbíteros pastoreai o rebanho de Deus, tá? Então, eu costumo brincar com os presbíteros, né, que o salário de presbítero nunca é pago no dia, é baixo, né, mas a recompensa que você vai receber no céu é grande. Mas o trabalho de ser líder na igreja é um trabalho de serviço, de pastorear, de cuidar das pessoas. Isso não se restringe, irmãos, só ao trabalho dos presbíteros. Às vezes, na SAF, você tem o trabalho de pastoreio. Às vezes as irmãs da SAF se reúnem, né? E quem já participou de diretoria
de sociedade interna ou de diretoria de ministério sabe do que eu estou falando. Às vezes, numa reunião de diretoria, uma irmã desabafa um problema, uma situação, uma dificuldade que ela está enfrentando, um problema com o marido, um problema com os filhos, um problema financeiro. E, às vezes, ali mesmo, na diretoria, as irmãs conversam, oram, aconselham, admoestam, né, incentivam. Isso não precisa chegar no pastor, isso não precisa chegar no conselho, mas elas estão ali pastoreando, servindo umas às outras, a fim de que o corpo, então, seja edificado. Então, o serviço na igreja, irmãos, é isso mesmo, é serviço. Né? Quando nós nos propomos, de fato, a liderar na igreja, nós não estamos fazendo isso por mero status, por posição, por autoridade, mas serviço. Então, nós precisamos ter isso em mente. Né? A liderança bíblica é aquela liderança, então, que está pronta a servir. Então, dentro disso, a gente pode concluir, né? Eu quero concluir aqui com algumas afirmações. Mark Dever, então, ele vai dizer: um mundo sem autoridade seria um mundo sem restrições, um carro sem direção, um cruzamento sem semáforo, um jogo sem regras, um lar sem paz, um mundo sem Deus. Poderia subsistir por um tempo, mas logo pareceria sem sentido, depois se tornaria cruel e indizivelmente trágico. O que Mark Dever está dizendo é: uma igreja sem liderança vai para o mesmo caminho. Se nós não temos uma liderança bíblica, uma liderança firme, uma liderança que serve, uma liderança que pastoreia, nós não vamos conseguir chegar muito longe, tá? Ele vai dizer ainda: em vez de procurar líderes que tenham qualificações seculares, devemos procurar pessoas que tenham caráter, reputação, habilidade de lidar com a palavra de Deus e que manifestam o fruto do Espírito em sua vida. Esse é o tipo de pessoas que devemos reconhecer e em cujas mãos devemos entregar a responsabilidade de liderar a igreja. Tá? Então, o que Mark deve estar dizendo é: não adianta se o camarada é bem sucedido fora lá. Ele pode ser dono de uma mega empresa, ele pode ser um multimilionário, mas se ele não sabe como lidar com as coisas da igreja, irmãos, não adianta. Igreja não é empresa. Tá? Tem uma diferença muito grande. Então, às vezes a gente pensa assim: nossa, mas fulano de tal é tão bem sucedido no mundo corporativo, ele vai ser um bom diácono, ele vai ser um bom presbítero. Lê do engano nosso. Às vezes ele não vai ser um bom diácono, ele não vai ser um bom presbítero. Né? Então aqui, irmãos, a gente precisa ser coerente. E a gente precisa ser maduro nas nossas decisões. Não diz respeito ao caráter de ninguém, não diz respeito a rejeitar ou aceitar ninguém, não diz respeito a você gostar ou não de alguém que é candidato à liderança, não diz respeito à pessoa, mas diz respeito ao ofício, aquilo que a palavra requer daquela pessoa que vai ocupar aquele cargo. Essa pessoa pode ser maravilhosamente comprometida com a igreja, ela pode ser uma pessoa extremamente querida pela igreja, ela pode ser uma pessoa extremamente frequente à igreja, mas isso não quer dizer necessariamente que ela vai ser um presbítero ou um diácono. Pode ser que seja um fracasso da vida dela se ela entrar no diaconato ou no presbiterato. Essa pessoa pode servir em outras frentes. Ela pode ser professor da escola dominical, ela pode ter um projeto da igreja, um projeto social, ela pode ser uma ótima pessoa para instruir jovens, ela pode ser uma pessoa para fazer tudo quanto é coisa que você imaginar na igreja. E às vezes nós achamos que ela serve para ser presbítera, serve para ser diácono, e às vezes ela não se encaixa nas qualificações que são exigidas para esses cargos. Né? Então a gente precisa ter compreensão e responsabilidades ao entregar essas pessoas ao comando, né? À direção da igreja. Então, Cristo veio a ser sabedoria, retidão e santificação e redenção para todo aquele que crê. Visto que Cristo somente é quem pode realizar a nossa salvação, o pastor e o povo estão livres para buscar a fidelidade sem uma carga pesada e crescimento com alegria. Tá? E aí, por fim, mais uma vez, o Mark Dever vai dizer:
Esta é a tremenda chamada que Deus nos deu para reconhecermos e respeitarmos com temor a autoridade na igreja. Isto é um sinal de saúde na igreja e de cristãos saudáveis. Esta é a nossa chamada, este é o nosso privilégio. E há um mundo que precisa ver pessoas feitas à imagem de Deus, vivenciando assim essa própria imagem, né? Então, o que o Marcos deve estar dizendo é, quando nós somos, de fato, uma liderança bíblica, o mundo vai perceber isso em nós, né? E nós vamos refletir o próprio caráter de Deus ao mundo, né? A igreja vai poder, então, comunicar as verdades de Deus. Quando a igreja não se compromete a isso, ou quando a igreja não reflete isso dentro do seu âmbito, né, dentro dos seus arraiais, certamente isso também vai trazer prejuízo e vai prejudicar o nosso testemunho ao mundo. Irmãos, está aberto aí a perguntas, alguma consideração que os irmãos queiram fazer? A gente tem algum tempinho. Ninguém quer falar? Ninguém quer perguntar? Desligado. Quando foi colocado as competências do presbítero, né? E aí muitas daquelas funções, realmente a gente, por uma questão de tradição, sei lá, ou de falta de conhecimento mesmo, a gente acha que elas são competências do pastor. E eu entendo que não deixam de ser. Sim. Que, inclusive, se o presbítero tem essa responsabilidade, o pastor mais ainda de acompanhar, né, e de também realizar muitas delas. Né, porque fica a impressão assim, mas então o que o pastor vai fazer? Uhum. Né? Se tudo isso ali que a gente normalmente atribui ao pastor, a gente vê que são funções do presbítero também. Uhum. Né? Então, queria só um comentário Sim. sobre isso, para não ficar essa impressão assim, tipo, ué, então e o pastor, além de pregar a palavra? Por outro lado, quando as pessoas também não conhecem, né, a função do presbítero, eles acham que é só função do pastor, né? Então, eles acham que é só função, é exclusiva do pastor, quando, na verdade, o presbítero também tem essas competências, né, essas atribuições. Sim, Luiz. Seria, primeira pergunta, a pergunta mais rápida. Seria o Mark Dever da Southern Baptist Convention? E de que forma que o sistema congregacional poderia ser diferente do presbiteriano? Então, no sistema congregacional, o sistema congregacional, quem decide as questões da igreja é a congregação, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente precisa pintar essa igreja, né? Então, a gente chamaria a congregação para a congregação avaliar qual a melhor cor, qual a melhor tinta, e tudo isso ia ser feito por meio de uma assembleia e por aí vai. No sistema presbiteriano, nós não precisamos disso, né? O conselho vem, ele decide, ele escolhe a cor, escolhe a empresa que vai fazer e está feito. Por quê? Porque a igreja, ela deu essa competência por meio de uma assembleia, né, para que esses presbíteros representassem a igreja. Então, a igreja dá esse, vamos dizer assim, dá esse poder para os presbíteros para que eles possam tomar essas decisões. Tá? Sim. Tá bom. Tá bom. Sim, Aristo. Aqui, pastor, no texto de Atos, capítulo 6, já foi até lido, sobre a instituição dos diáconos, ele fala assim, em 6:3, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Como a Assembleia, na hora de escolher os oficiais apresentados, que marcas, o que ela deve verificar para saber se aqueles são cheios do Espírito? O que ela deve observar? Primeira questão, depois tem uma outra. Então, eu penso que a gente pode seguir a mesma metodologia, vamos dizer assim, que é feito com os pastores. O que acontece no ministério pastoral? Ninguém é apresentado ao ministério pastoral sem que antes tenha dado prova
que realmente foi chamado por Deus a esse ministério. Então, são provas anteriores. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente vai ordenar um ministro, ele já passou por todo um processo de reconhecimento da própria igreja. Então, é alguém que está servindo, é alguém que, no caso do pastor, é alguém que dá aula na escola dominical, ele já foi provado na exposição da Escritura, é alguém que já demonstrou compromisso com a igreja, é alguém que é assíduo, é comprometido com os trabalhos da igreja, ele sempre está envolvido com o trabalho da igreja. Então, é feito todo esse acompanhamento para que ele seja apresentado como candidato ao sagrado ministério. Ele nem está para ser ordenado. Ele é apresentado para ser candidato ao sagrado ministério. Então, depois, obviamente, ele vai entrar para o processo de preparação, seminário e tudo que vai levar em 4, 5 anos, e ele precisa continuar demonstrando essas aptidões de ensino, de aconselhamento, compromisso com a igreja. Se ele for casado, certamente vai ser observado a vida familiar dele, por aí vai. No dia da ordenação dele, ele é apresentado para a igreja, e a igreja, então, é perguntado para a igreja se a igreja o recebe como seu pastor. Seja ele pastor efetivo ou seja ele um pastor auxiliar. Aí é perguntado à igreja, vocês recebem esse pastor como pastor de vocês? Por quê? Porque a partir de agora ele vai ser uma autoridade sobre vocês. Então, não deve ser algo que cause uma surpresa para a igreja. Ué, o Aristo vai ser pastor? Como assim? Eu nunca vi esse homem aqui. Só um exemplo, tá, Aristo? Aí eu nunca vi ele aqui, eu nunca vi ele dando uma aula, nunca o vi pregando, eu nunca vi o Aristo dando uma aula. Como é que agora ele resolveu ser pastor? Então, eu penso que tanto os oficiais devem ser nessa perspectiva, Então, a gente precisa observar exatamente isso, se essa pessoa está servindo. Foi o que a gente encontra lá em Atos capítulo 13, quando o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé, eles estavam servindo a igreja de Antioquia. Não veio um raio, caiu do céu e separou os dois. Eles estavam servindo a igreja em Antioquia. O que às vezes nós fazemos, infelizmente, muitas vezes, é isso, nós não observamos essas aptidões. Então, nós achamos que por causa do tempo de igreja, ou porque da família tal, da família Y, família Z, a gente pensa, não, essa pessoa vai ser presbítero, essa pessoa vai ser diácono e vai resolver o problema da igreja. Quando, na verdade, nós precisávamos observar mais exatamente essas aptidões que a pessoa tem. No caso, por exemplo, do presbítero, a gente precisa ver se esse presbítero já deu aula, se ele é um professor de escola dominical, algumas vezes se ele já pregou, se alguém já foi aconselhado por ele, porque é isso que ele vai lidar no seu dia a dia como presbítero. E a função não vai dar para ele isso, não. Ele não vai aprender a pregar porque ele foi ordenado presbítero, ou ele não vai aprender a servir porque foi ordenado diácono. Isso é sempre algo que acontece antes. A ordenação é simplesmente, vamos dizer assim, a consumação, a confirmação daquilo que está evidente. Então, quando alguém se torna pastor, alguém está dizendo assim, isso para mim não é surpresa nenhuma, porque eu já via isso acontecer de modo geral. Essa pessoa já fazia isso mesmo sem ser pastor. Agora o pastorado só confirma aquilo que já está notório para todos. Outra questão, voltando ao texto, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e tal. Creio que ali havia, entre eles, milhares de crentes em Jesus. E a liderança, me parece, composta aqui de poucos, dos apóstolos e desses 7. Uhum. Havia, então, uma liderança e liderados. Isso não contrapõe aquilo que foi colocado de que todos têm que exercer um serviço. Parece que lá na igreja nascente, pode ser que vai haver necessidade de ampliar, mas ampliava observando aquelas características que aqueles que iriam exercer a liderança poderiam exercer, sem que os outros deixassem de ser crentes em Jesus e tinha lá a missão de espalhar o evangelho, de pregar a palavra. É isso que eu queria colocar. Então, então deixa eu refazer a minha fala. Eu disse que, obviamente, o Novo Testamento ele não desconhece esses líderes, os pastores, os presbíteros. A gente leu diversos textos aqui a respeito disso, os diáconos.
todos eles serão, de fato, os líderes, né? Serão, digamos assim, serão aqueles que vão encabeçar ou estarão, talvez, no patamar maior da liderança cristã, né? No caso, o pastor, os presbíteros e os oficiais, de modo geral, estarão à frente da igreja. Mas isso não restringe que os outros também exerçam algum tipo de liderança. No nosso caso, por exemplo, a gente tem presidentes de sociedades, a gente tem líderes de ministérios e tem algumas pessoas que lideram através de escola dominical, querendo ou não, ali nós temos pastores, né, que estão pastoreando os jovens, os adolescentes, eles servem como pastores para edificar o corpo de Cristo. Então, é nesse sentido aí que eu quis dizer que o Novo Testamento, embora ele não restrinja a liderança somente aos líderes oficiais, né, ordenados, o que a gente chamaria de clero, né? A gente tem essa coisa do clero e dos leigos, né? Mas a gente precisa também considerar outro lado, né? Que existem dentro da igreja esses dons, esses carismas que precisam ser exercidos. Então a gente não pode nem para um extremo nem para o outro. Um extremo é achar, não, a gente não precisa de pastor, não precisa de nada, porque no Novo Testamento não tem isso, mas, por outro lado, cair no outro extremo e dizer, não, a liderança só é pastor e presbítero e diácono. Eu sou um crente em Jesus, eu sou um crente leigo, comum, eu não preciso fazer nada na igreja. Não é isso que o Novo Testamento mostra, né? Então, aquelas pessoas exerciam os ministérios, mas nem por isso suprimia a liderança dos apóstolos e, posteriormente, a liderança dos pastores. Tá? Sim, Roberto. Não pode chamar mais de Robertinho, né? Sim, fica à vontade. Diga, Robertinho. Sobre o que o Ariston acabou de dizer. Depois os irmãos confiram, né? Não confiem em mim. Mas no primeiro capítulo de Romanos, a gente vê a abertura da carta de Paulo, em que ele coloca o desejo de visitar pela primeira vez a comunidade de Roma, em que ele já ouviu que as pessoas tinham bastante fé e que essa fé era falada, porque era uma igreja entre os gentios que havia surgido sem que qualquer apóstolo tivesse ido lá. Então, assim, é uma leitura limitante do texto, imaginar que os 7 diáconos, os 12 apóstolos, eram a única liderança que existia na igreja. Na realidade, não era em absoluto. A gente observa de uma forma muito clara em vários lugares, e para mim a mais contundente é essa, o início da carta de Romanos. Ninguém sabe quem plantou a igreja de Romanos. Ela simplesmente surgiu porque todo crente em Cristo era um missionário. Todo crente em Cristo saía de sua cidade, ia para a próxima, e evangelizava, e pregava, e falava, a ponto de que em Roma, por ser realmente um lugar onde acabava se encontrando muito mais gente, uma metrópole, acabou se formando uma igreja de uma forma espontânea, independente de qualquer, vamos dizer assim, apostolado ou diaconato de Jerusalém. Ainda mais o diaconato, que se a gente for parar para pensar, tem um contexto bem específico do texto, né? Os 7 lá eram para um exercício de uma função muito específica, que era manter, na realidade, a garantia de determinadas pessoas que não tinham voz por questões sociais, né? Então, a questão social do diaconato foi o que iniciou o diaconato e depois se ampliou também para outro escopo, mas no início era aquilo. Mulheres que não tinham maridos estavam sem comer. E isso era um problema que precisava ser resolvido. 7 era o suficiente, porque a quantidade de mulheres sem maridos, 7 davam conta a princípio. Então, o dimensionamento do 7 não tem a ver com o tamanho da congregação, mas o tamanho daquele problema que levou ao primeiro diácono, não ao que levou à manutenção do diaconato e à extensão dele. Tampouco é proporcional realmente à liderança real da igreja, que primeiro a gente acredita que está em Cristo e no Espírito, e principalmente em cada crente que é um missionário. Então, o caráter missionário da igreja primitiva é muito, muito evidente nesse sentido, sabe? Uhum. Você vai ver até no final da carta aos Romanos, né? Você vai encontrar lá uma lista de pessoas que, inclusive, ajudaram o apóstolo Paulo, né? Você vai ver depois lá, você pode ver uma lista grande de nomes que o Paulo cita nome por nome, dizendo, olha, fulano de tal,
que reúne a igreja na casa dele, fulano de tal que foi um cooperador meu, fulano de tal. Aí ele vai citando lá diversas pessoas, né? Então é isso que eu estou querendo dizer, né? A gente obviamente entende que a igreja tem os seus líderes, digamos, oficiais, ordenados, mas isso não exclui, né, e nem tira a responsabilidade de cada crente em buscar, né, esse serviço a Deus, essa cooperação mútua, né, esse aconselhamento uns aos outros, como Paulo vai mesmo dizer, esse amor uns aos outros, o exortar uns aos outros, consolar uns aos outros, né? Tudo isso diz respeito a essa dinâmica, né, desse carisma que a igreja tem, esses dons que a igreja do Senhor Jesus tem, né? Se a gente entender isso, compreender isso de maneira clara, né, de que a gente tem a liderança, mas eu também tenho um papel importante como membro da igreja em exercer o dom que Cristo me deu, certamente a gente vai andar dentro de uma igreja saudável, né? Quando a gente pensa assim, não, eu não tenho responsabilidade sobre isso, a responsabilidade é só dos líderes, o meu papel aqui é simplesmente observar e olhar e ver o que está acontecendo, a gente não está compreendendo o que o Novo Testamento diz para nós, né? E a gente não está compreendendo o dom que Jesus tem nos dado, tem colocado nas nossas mãos, seja ele qual for. Né? Às vezes é um dom grande, digamos assim, aparente, né? Melhor dizendo, às vezes é um dom mais simples, né? Mais oculto, não tão chamativo, mas não deixa de ser um dom importante, né? Certamente, se eu perguntar para você hoje se você quer amputar o seu dedinho mindinho, você não vai querer, né? Eu já chamo o Robertinho ali, a gente já faz uma cirurgia, ele só vai dar anestesia, quem vai cortar o dedinho mindinho sou eu, né? Você não vai querer que corte o dedinho mindinho seu, vai? Ele é importante para você? Mesmo quando ele bate na quina da porta, ele é importante ou não é? Então, tem dons na igreja que são importantes, por mais que eles pareçam apenas um dedo mindinho. Eles são importantes para a igreja. Irmãos, vamos orar mais uma vez e logo depois a gente vai passar para o momento aqui de louvor e adoração ao nosso Deus. Pai, obrigado, Senhor, nesta manhã, por Tua graça, por Tua palavra. Pedimos que o Senhor seja conosco, nos abençoe, continue a falar ao nosso coração, e que a Tua palavra, Senhor, possa encontrar lugar em nossas vidas. É o que nós te pedimos e suplicamos, em nome de Jesus. Amém.